Querido, você pode trazer seu dízimo, sua oferta, se você trouxe. Baixe sua cabeça, vamos orar, querido. Fala com o Senhor. Espírito Santo, nós te convidamos nesse ambiente, Senhor. Nós pedimos que o Senhor, Espírito, venha sobre nós. Venha trazer a revelação da vontade do Pai dentro de nós, Pai. Que a palavra, Senhor, que é ministrada do lado de fora, ela ganhe vida dentro de nós. Ela encontre, Senhor, propósito no nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Tira todo sofisma, Senhor, de nós. Quebra, Senhor, todo conhecimento errado, distorcido, Pai. Tudo que nós recebemos ao longo da vida que corrompe, Senhor, nossa forma de entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos. Amém, querido. Nós temos falado muito, querido, sobre igreja, sobre papel de igreja, propósito de igreja, ministério. E todas as vezes que alguém vai para a igreja, que nós chegamos na igreja, e que nós começamos a ouvir falar de ministério, de propósito, é quase que impossível que a pessoa não se empolgue com isso. Principalmente quem teve problema ao longo da vida com autoestima, com estrutura familiar. Porque você encontra na igreja, você encontra no plano de Deus a resposta para isso. Alguém te dizendo que você vai ser alguém na vida, que você vai ser respeitado, que você vai ter uma função, que você vai ter um papel importante. Então a gente se agarra nisso de forma muito fácil, muito apaixonada. Rejeitar isso é para quem tem uma vida secular muito bem estruturada, que de alguma forma está muito bem financeiramente. Então esse tipo de pessoa pode rejeitar essa mensagem, pode não querer, porque essa mensagem vai responder o que para ele? Ele já tem essas respostas. Mas para todo o restante nós agarramos essa palavra facilmente. Não apenas porque ela vem do Senhor, mas porque ela responde à nossa alma, à nossa carne. E aí a gente começa a lançar sobre a igreja, sobre o pastor, sobre aquele que me deu a palavra, sobre os mandamentos, sobre o andamento da casa. Nós começamos a lançar sobre isso a esperança, a expectativa e a responsabilidade do cumprimento daquilo que me foi dito. Por isso que muitos se tornam escravos da igreja, escravos de um ministério, esperando o cumprimento disso, em cima dos mandamentos. Aí a gente começa a ouvir que não, que é necessário ter transformação. E aí nós começamos a batalhar por transformação, entrar em conflito. É o segundo passo esse, e que nem todos vão querer entrar, mas é o segundo passo que a gente descobre. Não basta servir e obedecer mandamentos. Eu tenho que me transformar nessa pessoa. Só que nesse ponto já tem um erro fatal na nossa vida, que é, a semente do reino de Deus não é a igreja. A semente do reino de Deus, a base do reino de Deus, a célula do reino, não é o propósito que ele tem para a tua vida, o ministério, aquilo que ele falou. O propósito é a tua família. A semente do reino é a tua família. A semente do reino não é a igreja, o teu papel na igreja, a tua função na igreja. Porque a multiplicação, ela não se dá na igreja, ela se dá em famílias. O Senhor, quando resolveu multiplicar a sua imagem, ele não criou uma igreja, ele criou uma família. Ele falou, uma família é suficiente para multiplicar essa imagem. A igreja, ela é manifestação da família de Deus. Ela é a noiva de Cristo. E com isso Deus, Pai, ganhou uma família. Um filho que tem uma noiva e que vai gerar novos filhos com a imagem dele. Mas isso é uma manifestação profética. A manifestação essencial da parte de Deus, ela é em casa. Ela começa com um pai e uma mãe que multipliquem um filho. Gere em um filho a imagem de Deus. E nesse ponto, isso custa uma abnegação total. Porque quando a gente fala sobre manifestar reino, você vai para tal país, Deus falou isso da tua vida, você vai ser bem sucedido, as pessoas vão te ouvir, você vai escrever, você vai pregar. Tudo isso, nós falamos glória a Deus, vou alimentar o reino, mas lá no fundo isso também me alimenta. Eu estou falando de coisas que vão me glorificar, que vão me colocar em lugares altos, que vão responder ânsias, desejos, traumas, vão responder uma série de coisas. Quando nós trazemos isso para o natural, para o prático, que é, você vai multiplicar no teu filho a imagem de Deus. Você olha para o teu filho e fala, não tem nada para me dar. Multiplicar essa imagem aqui nele não me agrega nada. E me custa tudo. Custa a minha vida toda. Porque ele não vai me dar nada. Pode ser que eu nem assista o que esse menino vai fazer quando eu gerar isso nele. E o meu papel é esse. Meu papel é multiplicar nele.
Porque se eu não consigo me negar pelos próprios filhos naturais, eu não vou negar pelos espirituais. Fala sério. Se eu não consigo dizer não para não fazer algo na frente do meu filho natural, como é que eu estou dizendo que eu vou fazer isso para um estranho lá da África? Não vai. Lá é que eu vou mostrar mesmo toda a minha sujeira. Começa em casa. Por que as crianças participam do começo do culto aqui? Eu não vim de uma igreja onde as crianças ficavam no culto. A gente chegava, deixava elas na escolinha lá das crianças, ia para o culto e depois voltava. Por que nós colocamos as crianças aqui desde cedo? Não é para aliviar a Clara. É para elas desde cedo verem as pessoas profetizando, verem as pessoas sendo tomadas pelo Espírito, vendo as pessoas falarem em línguas. Para desde muito cedo elas estarem envolvidas. O Senhor não poupou as crianças no Egito. As crianças vão passar pelo mesmo deserto que os pais. Vão comer maná do mesmo jeito, vão ver as mesmas manifestações, tudo igualzinho. Ou seja, ensina a criança no caminho que deve andar. Nós fazemos no caminho, nós andamos no caminho. Nós não conseguimos fazer isso. Porque o reino é feito de gente rejeitada, de gente pobre, o reino de Deus é para os pobres, de espírito. E por isso a gente está louco pela nossa recompensa. Então a gente perde o foco. Enquanto nós estamos falando desse nível, a gente consegue esconder até de nós mesmos que o nosso propósito, nessa busca desenfreada pelo propósito de Deus, está ligado a reino. Mas na verdade não está. Na verdade está ligado a saciar alguns desejos. E eu começo a me conhecer, querido, não naquilo que eu faço para Deus. Eu me conheço na minha capacidade de me negar ou não. Não se trata de quanto dinheiro eu dou, se trata do quanto eu deixo de usufruir para mim para dar para o outro. É sempre no negar. É sempre no não receber para entregar ao outro que eu descubro a minha capacidade de me abrir. Deus amou o mundo de tal maneira, de modo que ele abriu mão de algo que era dele, do único filho que ele tinha ainda, e correu o risco de colocar esse homem no mundo. E correu o risco, porque Jesus foi tentado. Foi tentado significa, ele desejou. Porque cada um é tentado naquilo que cobiça. Deus correu o risco de perder o único filho puro que ainda restava, em função de você, por te amar. Então ele está falando, eu te amei tanto que eu abri mão do que era meu. Eu não te amei tanto porque eu dei R$500 para a África. Eu amei tanto porque eu deixei de tirar as minhas férias por entender que tinha filhos precisando disso, que isso ia ter peso na vida de filhos. É na negação, é enquanto eu me nego, que eu revelo o meu caráter, e não no que eu dou. Porque muita gente dá. Muita gente entrega. Os espíritas fazem muito mais obra social do que a igreja evangélica. Os maçons estão na rua entregando comida, enquanto muitos de vocês estão dormindo em casa. Não se trata de dar, se trata de se negar. Se trata de entregar algo. E a dificuldade é conseguir fazer isso dentro de casa. A dificuldade é você conseguir deixar de fazer tudo o que você tem vontade em função de filhos. Eu vou abrir mão de coisas, de desfrute, porque isso vai gerar uma imagem errada nos meus filhos. E o meu propósito, o propósito da minha vida, eu entendi, eu já comi isso, Deus gerou em mim. Meu propósito, Deus, é o mesmo propósito de Adão, o mesmo propósito de Jesus. Multiplicar a tua imagem. Mas isso só vai acontecer se eu estiver disposto a viver de forma profética. Se eu estiver disposto a andar, porque o primeiro passo é a gente começar a ir no céu e entender em Deus. Deus, o que o Senhor tem escrito para mim? O que eu vou ser? O que o Senhor quer de mim? E a gente faz isso facilmente. O que o Senhor tem para mim? O Senhor falou que eu vou fazer isso, tá? E os teus filhos? O que o Senhor tem para essa criança, Pai? Porque quando nós estamos falando de propósito, e todo mundo aqui tem o seu, e muitos já têm isso revelado de forma mais clara, outros menos, esse propósito está totalmente ligado a estar em algum lugar, exercendo alguma coisa, e naquele lugar mostrar Jesus para essas pessoas, e fazer com que elas possam olhar para você e ver o Pai. Esse é o propósito. Não, eu sei, pastor, eu sei, tá bom. Se você sabe e já vive isso, por que a gente não consegue fazer isso dentro da própria casa? Só me mover, só andar, só aplicar aquilo que vai gerar propósito para os meus filhos. Aquilo que vai fazer com que eles alcancem
o que eles têm para alcançar. José abriu mão da sua vida, abriu mão da sua marcenaria, ele não viu Jesus cumprindo o ministério. Ele morreu antes. José não viu, Abraão não viu. Ana, mãe de Samuel, talvez não tenha visto, não na plenitude do ministério do filho. Mas todos eles tinham um entendimento muito claro que a glória estava na geração de filhos. Querido, a glória do Pai está na manifestação de filhos, não está em nada que ele acumule. Deus sabe disso, e por isso o propósito para Adão foi multiplicai-vos. Não foi acumular em nada, multiplicai-vos. A tua plenitude, Adão. O maior lugar de glória que você pode ter sobre a terra é quando você multiplica. Eu estava pensando nisso hoje de manhã antes de vir para cá. Nós podemos criar qualquer coisa no mundo. O homem cria muita coisa, mas o homem não tem capacidade de criar nada que possa se multiplicar. Nada. Ele pode criar uma unidade. Essa unidade que ele criou não consegue se multiplicar em nada. Ele pode criar o maior computador, o melhor do mundo. Esse computador pode fazer tudo, mas não consegue se multiplicar. Porque multiplicação, doação de matéria-prima, de caráter, de imagem, é algo que só vem de Deus, porque Deus é criador de todas as coisas. E Ele compartilhou comigo a capacidade de dar forma ao que Ele criou. Essa é a maior glória que um homem pode ter. Compartilhar de um atributo e função que só Deus tem, que é dar forma a uma criatura. E Ele fala para nós, dê forma aos seus filhos. Mostre a minha imagem para eles, que eles vejam a minha imagem quando olharem para você e recebam a forma das suas mãos em cima dele. Então nós estamos totalmente fora de foco quando a gente imagina que está fazendo para o reino algo desse tipo, quando a gente pensa que está fazendo para Deus, criando igreja, plantando para ministério, mas nós não conseguimos sequer dizer não para um comportamento que vai destruir nossos filhos. Eu comecei a ler um livro essa semana, e eu estava pensando muito sobre quantidade de conhecimento, quanto o conhecimento é destrutivo. Eclesiastes 18, se eu não me engano, fala sobre isso. Quanto maior o conhecimento, maior a angústia, maior a dor, maior o sofrimento. Quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos sofrer, mais dor nós vamos ter. Nossos filhos hoje têm mais informação. Seu filho de 7 anos hoje tem mais informação na cabeça dele do que Einstein tinha. Isso é uma loucura. A cabeça do teu filho, limitada, que está em crescimento e formação, ela tem mais informação hoje do que a cabeça de Einstein tinha. Ele tem acesso a uma quantidade de informações que esses homens lá atrás não tinham. E por que lá atrás, nesse tempo, existiam tantos gênios? Da pintura, da música, gênios, homens que compunham surdos. Homens que desenhavam com o pé e faziam obra de arte. E hoje isso não existe mais. Por quê, querido? A capacidade do homem da genialidade, de trazer imagem de Deus para fora, de manifestar o que é belo, não está ligado ao conhecimento que ele tem. Está ligado à relação que ele tem com a imagem que está dentro dele. É Satanás quem traz diante de nós, como fez desde o Éden, cada vez mais conhecimento, porque ele nos enche de informação. E nos diz que a quantidade de informação que nós temos vai nos habilitar a produzir coisas. E nós não conseguimos gerar nada baseado em informação. Nós precisamos gastar muito mais tempo, você que toca, você que canta, precisa gastar muito mais tempo sentado com Deus, com o teu instrumento, do que ouvindo gente tocar por aí. Do que ficar ouvindo quem está tocando nos Estados Unidos ali, ficar pegando o jeito que o cara toca. Tem que esquecer isso, querido. Porque a capacidade que nós temos de gerar algo para Deus não está ligada à informação que vem do lado de fora, está ligada ao relacionamento com o Deus que está do lado de dentro. Há quanto tempo eu tenho com Ele? Porque é de dentro que vai sair. É por isso que as pessoas estão copiando tanto. É por isso que nunca se viu tanta versão de música no Brasil e ninguém mais cria. Cria-se muito pouco. Porque assim como uma máquina, eu estou me utilizando de um talento e uma informação que me foi dada e buscando conhecimento externo. Então eu nunca vou conseguir criar obras-primas para Deus. Pelo tempo que eu gasto observando o que está sendo manifesto nos outros. Onde é que está o veneno disso dentro de casa? A quantidade de informação. Deixa esse texto aberto, abre Salmo 128.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Até aqui é o retrato de um homem que serve a Deus e teme a Deus. Então, bem-aventurado, feliz, é um homem que é temente a Deus e é obediente. Anda naquilo que Deus falou e tem temor a Deus. Ele vai comer do trabalho das suas mãos, vai ser feliz e as coisas vão dar certo para ele. Tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ponto. Qual é a imagem desse homem? Ele é obediente, ele teme a Deus. Qual é o retrato dele ser feliz? O retrato dele ser feliz é uma mulher. Ele tem uma esposa que edifica essa casa. Ela está ao redor da casa. Ela é quem mantém aquilo limpo, organizado. E ele tem filhos sentados na mesa. Esse é o retrato. Esse é o retrato que nós temos de felicidade e de plenitude de Deus. De Deus estabelecendo um propósito dentro de casa. Porque esse homem sentado na mesa, esses filhos sentados na mesa, significa comendo juntos, compartilhando, transferindo imagem de Deus. A oportunidade que Deus estabelece para que a imagem seja estabelecida entre pais e filhos é mesa. É hora de comer. Biblicamente, era a hora que se assentavam na mesa. Todos se colocavam na mesma altura. Os menores e os maiores estão no mesmo lugar, estão comendo a mesma coisa e partindo um alimento que foi colocado ali em cima. Se a gente acabou, na maioria das vezes, até mesmo com comer junto na mesa, como é que nós dissemos que o restante da casa está sendo edificada? No fim, nós estamos criando filhos e famílias onde cada um cresce no seu ritmo, na sua velocidade e com uma imagem totalmente diferente. Porque cada um buscando o seu próprio interesse. Cada um buscando o seu próprio ritmo, no seu próprio celular, assistindo a sua própria programação. Você entende que até isso, antigamente, o fato de não ter televisão, ou o fato de ter uma TV em casa, até isso concorria para que a família gerasse filhos parecidos. Todos assistiam a mesma coisa. O pai não tinha possibilidade de assistir aquilo que não fosse edificar os filhos, porque os filhos estavam perto. Ele tinha que se negar. Não, para mim isso até é legal, mas para os meus filhos não são, então vamos procurar algo. Às vezes nós chamamos de bênção aquilo que na verdade é maldição dentro da nossa casa. É bênção celular para os meus filhos. Às vezes é maldição, não é bênção. Porque o Senhor vai falar, para quê? Uma resposta para a gente, para nós respondermos para nós mesmos. Por quê? Minha filha quer um celular. Aí ela quer para jogar. O que esse jogo agrega nela? Nós vamos tendo que dar respostas a coisas para de fato entender o que nós estamos vivendo dentro de casa, o que nós estamos multiplicando dentro de casa, ou o que nós estamos corrompendo dentro de casa. Querido, amor por gerar filhos, entender isso é uma natureza que tem que ser gerada em nós. Não é um mandamento, não é o que eu tenho que me atentar porque o diabo vai vir. Isso tem que ser natureza. O que eu estou gerando nessas crianças. A responsabilidade que Deus me deu, a única responsabilidade nata que Deus me deu foi multiplique essas crianças. Multiplique a minha imagem. É isso e só isso. Ah, mas eu estou mandando dinheiro para a África. Ele falou, antes não mandasse. Porque as da África eu posso levantar outro pai para elas. Os teus que estão dentro da tua casa não são órfãos. Não existe outro homem com autoridade para fazer isso se você não fizer. Se dentro da tua casa você não estabelecer discipulado intencional em cima dessas crianças, se dentro da tua casa você não souber que você vai transferir imagens para ela, sentando na mesa com elas, olhando nos olhos dela, falando, como foi seu dia, filha? Porque o que ela vai capturar é o que é solto nos corredores. E o propósito não vai ser cumprido. Mas e o restante do propósito, aquilo que Deus falou? Sim, tudo aquilo Ele quer que aconteça. Mas aquilo tudo só vai acontecer de forma intensa e natural quando nos seus próprios filhos isso você vê manifesto. Porque
Porque senão você não vai fazer para o lado de fora. Vai ser uma fantasia, nós dizemos que estamos fazendo lá fora. Se eu não conseguir olhar para os meus filhos naturais e dizer, a Helena é uma profeta. O que essa profeta está comendo? A Helena é viciada em jogo no celular. E depois que eu comecei a meditar essa semana, eu falei, acabou. Mas não adianta eu falar acabou para ela se eu ficar com o celular na mão. Não adianta. Eu preciso chegar em casa e falar assim, gente, lá nessa casa, acabou o celular. Celular nessa casa é para ligação, é para comunicação. E isso tem hora. E vai ter hora, inclusive. Depois de tal hora da noite, bota tudo no vibra, guarda ali. Ah, mas eu sou pastor, tá? Então eu antes de dormir vou olhar de novo, ver se tem algum desesperado me chamando. Porque eu preciso ter um tempo para as minhas filhas me verem olhando para elas, sentada com elas, e elas entenderem que nada me rouba desse lugar. Não tem crente da igreja que vai me roubar desse lugar. Ah, mas o outro está batendo na mulher, azar o dela, vai apanhar um pouco porque a minha filha precisa de mim agora. Mas isso não vai acontecer se a gente não entender a importância desse negócio. Deus, o dono de tudo, parava tudo para vir ficar com Adão. Agora é o tempo com meu filho. Porque se não for para me relacionar com ele e manifestar minha imagem nele, o que eu vou fazer depois? Para que eu fiz esse filho então? Por que é que eu tenho um filho se não é para isso? Para multiplicar uma imagem nele. A glória do homem sempre foi ter filhos, e ter filhos homens. Porque o que significava isso? Eu vou transferir a minha imagem, e essa imagem vai ao longo da vida. Nós não conseguimos às vezes ter prazer nisso, porque nós estamos com os olhos aqui, nesse tempo, nesse pedacinho de tempo. Querido, Abraão entregou um filho, tá bom, Abraão entregou um filho, Abraão fez filho na concubina, lá na escrava, Abraão também fez um monte de coisa errada, teve mulher depois, fez um monte de filho na outra mulher, 6 filhos na Quetura, ele fez uma bagunça toda. Aí você olha para homens na Bíblia, que a Bíblia diz assim, esses homens se entregaram ao fogo, homens que entregaram os filhos, morreram queimados, heróis da fé, tá, mas Abraão tem um lugar especial em Deus, o pai da fé, por quê? Por que Abraão ocupa esse lugar tão mais alto, mesmo com todos esses erros? Porque Deus, quando olha para a história de Abraão, Ele não está olhando para Abraão, que viveu de 1 a 100 e poucos anos e acabou. Ele está olhando para o que Abraão semeou. Ele está olhando para aquilo que Abraão deixou sobre a terra. Abraão deu uma família para Deus. Cada filho de Abraão que vive até hoje aos olhos de Deus é Abraão. Abraão conseguia ter essa visão. Davi conseguia ter essa visão. Então Davi fez tudo aquilo. Imagina você se matar, vem aqui, muda para a igreja, vai corta grama, fica pegando cocô de cachorro, limpando, tá, aí Deus vira daqui a pouco para o Caio e fala assim, e o Caio fala, então, pai, o senhor vai me mandar para o Canadá? Não, você vai morrer aqui, tua filha é quem vai construir isso, porque tua mão é suja de grama. Você tem felicidade nisso? Em começar, tá, então eu vou começar a guardar as coisas para ela construir. É só a gente falar, você está doido? Tudo isso, porque nós não temos uma visão de que o nosso filho é continuidade, de que o nosso filho carrega a minha imagem. Eu não tenho isso porque eu não recebi isso do meu pai. Do meu pai eu recebi a vida é tua, constrói aí o que você quiser. Eu sou como cão, eu não tenho um sobrenome para responder. Minha vida começa em mim, minha descendência, minha história está começando em mim. Então para mim o que vale é, começou aqui, eu preciso plantar, colher e comer. Pronto, cumpri o ciclo. Para Deus não, Ele fala, não, começou em você. Você é um fruto de algo que começou lá atrás. E se esse fruto não cair na terra, não estiver disposto a morrer na terra, para a semente entrar em contato com a terra, você não vai frutificar. Eu me lembrei de uma coisa essa semana, Deus me falou uma coisa. Na minha infância, a coisa mais marcante que nós tínhamos, nos amigos ali e tudo, era a minha casa. A casa. Porque era uma casa muito grande, uma das maiores casas do bairro. Meu pai morreu e não terminou a casa. A casa ficou inacabada. E Deus falou para mim, isso foi profético.
eu coloquei no coração do teu pai a construção, a edificação de uma casa. Ele morreu e não concluiu. Era grande, mas não foi concluída. E eu transferi para você a responsabilidade de concluir a casa que ele começou. Porque não começa em você. Então quando você olha para o teu pai, para a tua mãe, você pode olhar e falar, eles não têm nada a ver com propósito, eles não entendem nada. Querido, eles podem não saber. O pai de Abraão não sabia o que estava fazendo, mas ele estava indo para Canaã. Ele não sabia, mas ele já estava pegando o filho, empurrando o filho para um destino. Ele já estava colocando o filho num lugar, para o filho dali partir para a promessa. O Senhor não perde, querido, nisso. Porque o pai não fez, O problema é nós temos a mente transformada para isso. Entender que os teus filhos não vão ser formados baseados em informação. Nossos filhos não vão ser formados porque eles estão sentando na igreja ouvindo uma mensagem. Eles não vão ser formados porque a Clara está ensinando coisa para eles. Aquilo é informação que é necessária. Mas a autoridade para dar molde a essa criança, quem pode dar molde nessa criança é quem tem autoridade sobre ela. É o tempo que eu consigo abrir mão de informação. Por que nós ficamos o tempo todo carentes de WhatsApp, de mensagem, de saber o que está acontecendo com o mundo? Porque nós estamos buscando nos saciar, nos preencher. Por que nós gastamos horas com entretenimento e não temos prazer em ficar horas olhando para os filhos, conversando com os filhos? Se esse é o prazer, por que a gente quer ir para a África? Por que a gente quer ir para esses países todos? É para multiplicar filhos? Porque se for, então a gente está querendo chegar lá e ter tempo com eles, e poder ficar sentado conversando com eles. Mas por que em casa eu não tenho prazer nisso? Porque lá no fundo, eu ainda estou me utilizando do propósito para saciar coisas que o pai tem que saciar. E por que essa imagem do pai não está saciada dentro de mim? Porque eu, da mesma forma que não estou dando aos meus filhos um lugar na mesa para ficar ali ouvindo eles e transferindo coisa para eles, eu não estou fazendo isso com Deus. Eu não estou sentando na mesa com Deus para ficar só falando com Ele. Você entende que isso que Davi fazia? Davi tinha uma harpa, e pastorear a ovelha é assim, ele leva ela para um campo, solta ela ali e senta debaixo de uma árvore, e fica vendo ela comer. O que ele fazia nesse tempo? Eu acho que ele tocava harpa. Eu acho que ele fazia salmos para Deus. Talvez a sorte de Davi é ser justamente rejeitado pela família. Porque como ele não tinha muito tempo naquela mesa com os irmãos e com o pai, ele tinha tempo com Deus. Ele gastava tempo com Deus. Mas ele só fazia isso porque ele não tinha YouTube e WhatsApp. Porque se ele tivesse esse tempo que era para contemplar Deus, que era para ficar olhando para uma árvore e falar, como é que o Senhor fez isso? Como que pode esse passarinho pegar barro? E sabe, Deus, da onde vem isso? E aí você vai começar a ter revelação. Revelação não vem com base em informação. Revelação está do lado de dentro, querida. O Espírito Santo, que é o Espírito que distribui dons, aquele que tem toda a revelação dentro dele, ele está dentro. Ele não está na mensagem que você vai ouvir. Ele não está na música que você vai ouvir. Ele está do lado de dentro. A música que você tem para fazer para o Senhor, que vai tocar o coração dele, que por isso vai tocar o espírito de quem ouvir, não está do lado de fora. Ela está dentro. Ela já está aqui. Porque quem escolhia a noiva para o rei, quem sabia o que agradava o rei para falar para Esther como se vestir, que cor o rei gostava, era o Espírito. E nós nos relacionamos muito pouco com ele, porque nós buscamos o tempo todo a informação do lado de fora. E Satanás invadiu a nossa casa. E nós falamos, mas não é pecado, não se trata de pecado. Se trata de a gente se relacionar mais com informação do que com a pessoa do Pai. Se trata da gente entregar os nossos filhos para serem doutrinados e ensinados por informação e conhecimento. Meu filho está assistindo Superbook, coisa de Jesus. Esquece, isso é informação e conhecimento, isso não é o pai. O que o teu filho precisa é do pai, é da mãe. É disso que ele precisa. Como nós queremos nos alimentar e dar trabalho a alimentar os filhos, a gente tenta santificar o conhecimento. Esse conhecimento é de Jesus.
e taca a criança na frente daquilo. E larga ali, porque não nos dá trabalho. Se tem uma coisa que minhas filhas sabem lá em casa, que a Bel sabe, é com relação ao casamento dos filhos. Você entende que você, eu ia falar tá lascado, mas não tá, em nome de Jesus não tá. Mas você entende que você que tem uma menina, você precisa orar muito. Precisa orar muito. Porque o menino, eu vou pegar meu filho e vou ensinar ele a ser homem. E vou falar assim, filho, escolhe bem a terra, porque isso aqui é igual comprar terreno. Você comprou na caída, você até vai fazer uma casa boa, mas vai dar trabalho para fazer os muros de arrimo, para arrumar o alicerce depois. Você comprou ele plano, é só levantar. Mas você, como arquiteto da família, tem autoridade para isso depois. Você tem autoridade para planear o terreno. Então escolhe. E minhas filhas? E minhas filhas que podem estar na casa de um homem, vagabundo, sem vergonha, que não quer nada com nada com a vida. E eu vou ter que olhar para ela e falar, ora. Ora. O que eu vou falar para ela? Eu vou falar, eu criei essas meninas, elas crescerem numa casa, eu entendi o propósito, eu me matei em cima delas, e agora eu vou entregar. Ah, mas vai. Satanás é tão astuto que ele pega hoje uma menina de 17 anos, 18 anos, que nós que somos mais velhos, sabemos que ela emocionalmente ainda não está formada. Ela não tem sabedoria suficiente para discernir futuro de vida. E o mundo disse que essa menina, que não tem condições, que não sabe sequer escolher um curso de faculdade, ela tem que se relacionar baseada no afeto dela, no que ela sente. E essa menina começa a se relacionar com um cara baseado no que ela sente. E aí você vai pegar o teu destino, aquilo que você lançou propósito em cima, e vai entregar na mão dela, da decisão dela. Por isso que na Bíblia, querido, quem escolhia casamento era o pai. Porque o pai estava entregando a filha na mão de um homem que ia definir o destino dela e dos filhos dela. Eu lembro quando nós estávamos na África, da última vez, e a gente estava tendo uma conversa. Quem estava lá, e eu falei assim, eu não entregaria hoje as minhas filhas, a maioria dos homens daquela igreja. Estava Adriano, estava Helena, eu falei, eu não entregaria. Porque quando eu entregar, eu estou submetendo o destino delas a ele. E eu vou ter que falar para ela, filha, obedeça agora. Que filho você está criando? Para quem você está criando esse filho? Para Deus? Você está criando esse filho baseado em propósito ou misericórdia? Sabe, você está criando esse filho para um dia ele encontrar alguém que gosta do jeitinho dele? Ou você está criando esse filho para ser homem e mulher, para cumprir o papel, para cumprir algo que o Senhor tem? Porque é isso, filho. Quem é? Ah, tem um menino que a Clara está conversando, tá, traz ele aqui. Quem é tua mãe e teu pai? Me fala da história da tua mãe e do teu pai. Não, mas quem está pensando que é? Eu estou pensando que é minha filha, querido. Vai tirar daqui para fazer sofrer, não vai tirar daqui para passar fome depois, para padecer. E passar fome não tem a ver com dinheiro, não, porque Deus não deixa o justo padecer. Tem a ver com uma vida miserável, de alguém que não entendeu nada, e que está procurando só alguém para ter afeto. A misericórdia de Deus nos engana, eu já falei isso muitas vezes aqui. O fato de Deus não vir com fogo em cima da gente, nos deixa às vezes andando e dizendo, Deus gosta de mim, Deus me ama, Deus tem misericórdia. Ele fala, até tem. Misericórdia é não te matar, misericórdia não é te dar nada além disso. As misericórdias do Senhor são a causa de você não ser consumido, não são a causa dele manter propósito na tua vida. Misericórdia de Deus não mantém propósito na tua vida, não mantém promessa na tua vida, não mantém nada, só mantém o teu fôlego. Não adianta a gente vir para a igreja, querido, e tentar manifestar aqui na igreja os papéis e ministérios e propósitos que o Senhor disse que você tem aqui. Isso não resolve nada. Se dentro da minha casa eu não conseguir ser o pastor que o Senhor falou que eu sou, se eu não estiver disposto a dentro da minha casa falar aqui em casa, acabou esses comportamentos, porque esses comportamentos destroem, corrompem
A Helena não nasceu apaixonada por celular. Ela viu isso e encontrou no pai e na mãe, seja por comportamento ou por permissão, ela encontrou validação para aquilo. E por isso ela se tornou aquilo. Como é que corta? Cortando aqui. Ela é só continuação dessa raiz, corta aqui. Corta aqui televisão como doutrina dentro de casa. Porque a televisão dentro da nossa casa se tornou doutrina. Já parou para perceber que a gente sabe que nós estamos em casa? E eu estou falando isso da casa que eu cresci. Nós sabemos que nós estamos em casa porque a TV está ligada. Mas ninguém está assistindo, mas ela está ligada. Televisão desligada é sinal que ou está todo mundo dormindo, ou vamos sair. Porque nós transferimos para a fonte de informação a vida da casa. Não é mais na mesa que a família se reúne. E eu não estou falando da tua, da minha especificamente. Mas não é mais na mesa que a família se reúne. É na frente da TV. A família, depois de jantar, não se reúne mais num sofá, onde tinha uma lareira ou qualquer coisa, dependendo do seu lugar, numa varanda, para conversar a respeito de algo. A família se reúne em frente da televisão. Ou seja, a comunhão não é entre nós. A comunhão somos nós, recebendo informação externa. Alguém do lado de fora trazendo modelos e padrões para nós. Então vamos sentar agora para ver um filme, para ver qualquer coisa. E nada contra isso. Para de lá tirarmos os modelos de como é o dia de um pai. Porque agora era a hora do meu filho saber como foi o meu dia. Era para ele me ver agora, como Adão via o pai. Mas ele não me vê. Ele vê uma fonte de informação e de conhecimento. E que está gerando essa criança. Essa criança não vai ser o que ela tem para ser na vida, se nós não formarmos isso nela. E o que vai acontecer com ela? Vai acontecer o que está acontecendo com a gente. Ela vai ter que crescer, encontrar um pai espiritual, para podar ela toda, e fazer com que ela consiga se negar pelos próprios filhos, que é a natureza de pai, e aí vai. A historinha vai passando de um para o outro. Porque às vezes a gente está querendo seguir Jesus, querido. Eu fui liberto, eu quero atrás de Jesus. Jesus fala, não, Gadareno, volta para tua casa. Vai arrumar os seus. A gente está doido para ir atrás de Jesus, manifestar frutos, e mostrar como eu sou liberto, e dar testemunho. E Jesus falou, não, dê testemunho na tua casa. Porque você está gerando outro viciadinho igual você. Você está gerando outra criança, que vai ter os mesmos problemas que você teve. E aí você vai olhar e falar, da onde saiu isso? Eu estou na igreja o tempo todo, essa criança cresceu na igreja. Por que pulou isso para fora? Porque isso é o que estava dentro. Do lado de fora, aquele povo no Egito estava adorando a Deus, cantando para Deus. Do lado de dentro, quando Arão joga o ouro no fogo, ele falou, joguei o ouro e saiu um bezerro. Porque do lado de fora aquele povo estava adorando a Deus. Do lado de dentro, o objetivo deles era construir um império maior do que o lugar onde eles estavam escravizados. O objetivo deles era mostrar para o Egito que olha como o nosso Deus é forte. Nós temos mais do que vocês tinham aí. Nós adoramos a mesma coisa que vocês adoravam. Nós não abrimos mão dos nossos ídolos. Nós só estamos seguindo a Deus. E pode até não ser consciente, não é maldade, mas nós estamos em Deus esperando que Ele nos dê um bezerro de ouro. Porque esse é o ídolo lá de fora. E por isso nós não conseguimos nos entregar para os filhos. O texto de Mateus que eu falei para vocês, ele diz assim, ó, Mateus 22. Mateus 1, verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel. Capítulo 2, verso 5. E eles disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Verso 15. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Verso 17.
E se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Verso 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Toda a vida de Jesus, ela é guiada por um homem que se move para cumprir as profecias a respeito do Filho. Isso é paternidade. Paternidade, querido, não é dar destino para você. Paternidade é te ajudar a entrar no destino que o Senhor já escreveu para você. Paternidade não é saciar aquilo que está no teu coração como desejo, como vontade. Paternidade é entender junto com você o que Deus tem escrito a teu respeito e como pai te moldar para esse lugar. Isso é paternidade sobre os teus filhos. Paternidade sobre os teus filhos não é mostrar Jesus para eles, não é levar isso para a igreja, criar os filhos dentro da igreja. Pensa num povo mais qualquer coisa do que os que foi criado dentro da igreja. Esse termo criado dentro da igreja é uma desgraça. Quem cria filho não é igreja, querido. Quem cria filho são pais. A igreja é a reunião dos filhos de Deus. Quem forma os filhos são os pais, não são os mestres. Então eles são criados dentro da igreja e têm os mesmos defeitos e falhas daqueles que estão do lado de fora da igreja. E crescem, se tornam hipócritas como os pais. Não muda nada. Porque a gente transfere para Deus, transfere para a igreja a responsabilidade da forma a esses filhos. E nós fazemos isso porque dá muito trabalho se negar por causa de filho. Dá muito trabalho. É cansativo. Quem está buscando a própria honra não consegue dar honra. É direito dos nossos filhos nos ter na mesa com eles. É direito do seu filho sentar com você. É direito do seu filho que você guarde a porcaria do celular e fique com ele. Não é direito do seu filho que você dê um celular para ele também. Ele precisa de um pai. Ele não precisa de mais informação. Nós temos conhecimento e informação bíblica para pregar o resto da vida. Você já tem informação a respeito de música para produzir canções para o Senhor para o resto da tua vida. Mas por uma série de problemas de insaciedade, nós somos viciados em informação. Nós somos viciados. Sabe o que é isso que faz com que a gente tá aqui, aí enfia a mão no bolso e pega o celular na mão? Isso é vício psíquico. Nossa mente é viciada em informação. Nós não conseguimos contemplar a Deus. Nós não conseguimos fazer o que Davi fala. Que eu pudesse ficar 1000 dias na tua casa e contemplar a tua imagem. Sabe o que é contemplar? Sentar e ficar admirando. Nós não conseguimos. Nós estamos aqui, o tempo todo procurando informação. Não é porque a gente é ruim, não. É porque nós somos viciados. Eu estava lendo que isso, a ação disso no cérebro é a mesma ação da cocaína. Nosso cérebro necessita hoje de informação para se sentir saciado. Nós ficamos inquietos quando não temos informação do que está acontecendo do lado de fora. Não é porque você é fofoqueiro, que você quer saber da vida dos outros. Alguns são, mas na maioria não é isso não. É um vício da mente. É como um Adão sentado com Deus, que toda hora fala, espera um pouquinho, eu preciso só ver se está acontecendo alguma coisa ali fora. Espera aí, eu preciso de informação, eu preciso de informação. Adão não precisava disso. A mente dele era limpa. Ele não vivia com base em informação. Nós vivemos assim. Nós fomos cativos nisso. Nossa mente é cativa e é presa nisso. Nós santificamos isso dizendo que o conteúdo é gospel, mas ainda assim é uma necessidade de ver isso, que nós passamos mais tempo com a informação do que com o Pai. Nós gastamos mais tempo ouvindo os outros pregar do que meditando na palavra com o Pai, com o Espírito. Nós gastamos mais tempo ouvindo o que os outros estão tocando e o que eles estão, do que ministrando para o Pai.
Se o propósito de ir para o céu, querido, é chegar lá e ter uma mesa para sentar com Ele, se esse é o propósito final, e eu digo que vou me satisfazer com isso, e me saciar com isso, e ser feliz com isso, por que eu não tenho prazer hoje no tempo que eu posso ter isso? Eu estou buscando fazer, porque nós somos viciados, e estamos gerando uma geração agora, criando filhos piores ainda, porque agora as ferramentas são muito maiores. Eu me lembro quando eu era criança, começo de adolescência, e a gente saía às vezes para a rua e pedia para ir para a rua ali, e sentava na esquina e a gente ficava às vezes 4 horas sentado, conversando, bobagem. Quando com a criança hoje fica 4 horas sentado com os amigos? Não fica. Ela cansa rápido, ela enjoa rápido, nossa mente está se tornando insaciável, e nem Deus pode suprir isso. Se a gente não der um break na nossa casa, não adianta aqui na igreja a gente estabelecer comportamentos, doutrinas, ritos. Não, aqui na igreja sem celular, aqui na igreja crianças participam do culto com os pais, aqui na igreja tem seminários para isso. Se quando nós saímos daqui, a gente não consegue estabelecer isso dentro de casa. E nós não conseguimos, porque vai custar muito estabelecer isso dentro de casa. Vai custar a sua vida. Eu vou ter que abrir mão, vai. E você vai ver como é ruim. Como isso gera conflito, como isso gera ansiedade, isso gera eu parar tudo e ficar sentado com a Helena ali. E eles gostam tanto, e por que nós não fazemos? Porque nós temos outras coisas. Que outras coisas? Outras coisas é ver televisão, outras coisas é pegar celular, as outras coisas é um monte de coisa, que nada é para edificação, nada, tudo é para saciar a minha alma. Nós não vamos entrar em lugares, querido, ou vamos entrar e corromper tudo, por não entender qual é o propósito da coisa. Os grandes homens da Bíblia, que Deus gerou, Deus ia na mãe, no pai, antes de gerar a criança, para falar, está em você a capacidade desse menino se tornar o que ele tem para tornar. Ele visita a mãe de Sansão e fala, ó, eu vou dar um filho para você, ele vai ser libertador de Israel, ele vai ser o maior homem de Israel da época dele. Mas isso depende de você. Você tem que se santificar, você tem que se tornar nazireu, você é mãe dele. E vai ter que fazer isso enquanto ele estiver no teu ventre. Enquanto ele estiver alimentando de você, você vai ter que se negar no nível daquilo que você quer que ele se torne. Depois que Sansão nasce, essa mãe pode voltar a comer fruto da vide, ela pode, ele não pode. Esse é o propósito dele. Mas começa nela. Tua filha é profeta? É. Bom, o dia que ela sair de casa, querido, que ela for embora, você até pode se dar o direito de algumas coisas, porque ela não está mais comendo ali com você. Mas enquanto ela está dentro da minha casa, eu estou formando uma profeta. Eu vou ter que abrir mão de coisas que para um pastor não são problema, mas para uma profeta é. E eu nem sei se existe isso. Porque eu estou formando ela. Ela está assimilando de mim a matéria-prima. É do ventre da mãe que ela está comendo. Ela come do que a mãe come. Por isso que a igreja vai gerar filhos parecidos com a natureza dela. Porque ela come do que a mãe come. Deus tem palavra para os teus filhos? Amém, glória a Deus. E o que você está fazendo para isso? Ah, Deus falou, meus filhos são pastores. Tá bom, eles gastam quanto tempo com você em diversão e quanto tempo com palavra? Ou você está esperando que eles vão crescer, vão para o seminário e lá alguém vai dar essa forma para eles? Não é você que é o pai? Quanto tempo você está gastando com a palavra com eles? Porque tem tempo para entretenimento, tem tempo para tanta coisa, e nós não estamos dando forma. Nós estamos jogando para Deus a responsabilidade disso, e esperando que Ele faça em nós o que Ele prometeu a nosso respeito. O que Deus procura sobre a terra são pais, querido. Homens dispostos a negar o que aconteceu, a se negar, para dar imagem para filhos na frente. Enquanto a gente estiver focado em nós mesmos, enquanto a gente continuar dando para os nossos filhos conhecimento ao invés da imagem, nós estamos adoecendo os nossos filhos.
dentro da igreja, sentados aqui, e doentes, ansiosos, não conseguem ficar 5 minutos sentados. Pede para o seu filho ficar 5 minutos sentado na mesa com você. Faz um teste. Você vai perceber o nível de ansiedade ao que ele está exposto. Pede para ele ficar só olhando para você ali, conversando. Como foi seu dia, filha? Conhecimento gera ansiedade. Isso é uma doença que ela é autodestrutiva. Ela vai se alimentando do próprio problema, até que a gente chega a um ponto que não consegue mais ouvir a Deus. A gente deixa de ouvi-lo. E estamos dentro de casa, cada um construindo o próprio propósito, e vindo para a igreja falando de paternidade, e volta para dentro de casa, 5, 6 propósitos diferentes, cada um construindo o seu próprio. Filhos dentro de casa comendo e vivendo maldições. E não adianta orar, é mesa, é sentar com essas crianças, é sentar com os pais. Deus sabe, eu prefiro 1000 vezes sentar naquela mesa ali com 10 e falar, vamos fazer um culto aqui? Vamos. Fala aí alguma coisa. E surgiu um assunto ali, e eu começo a falar sobre esse assunto, e ministrar sobre esse assunto, e os outros falando, do que vir aqui à frente. Mas muito mais. Aquilo para mim é vivo. Aquilo é vivo porque é troca. Você fala, e eu falo do lado de cá o que eu tenho, e o outro do lado de lá ouve. Fala, isso aqui é pregar, isso aqui é vivo. Mas como isso limita o número de pessoas, Deus criou isso aqui. Jesus não conseguiria fazer com 5.000 o que ele fazia com 12 sentado na mesa. Então Jesus ia lá na frente, soltava aquelas palavras e falava, mas vocês precisam de pai, viu? Mestre só não gera filho, vocês precisam de pai. Porque aquilo gera vida. Mas nós precisamos, ministério, Casa da Misericórdia, nós precisamos rever isso. Porque nós podemos estar praticando isso de forma muito intensa aqui, ministerialmente, e falhando muito com isso dentro de casa. E se tem algo que vai ter peso espiritual diante do Senhor, para liberar o que Ele tem para liberar para nós, e a gente voltar para dentro de casa e começar a praticar, porque não tem lugar maior de negação do que a própria casa. Não tem um lugar onde você se nega mais do que dentro do casamento. Não tem. Prova de negue-se a si mesmo é casamento. E depois do casamento, filhos, mais ainda. Mas quando a gente entregar a criação desses filhos ao conhecimento, eles não vão assimilar a imagem. E conhecimento não gera imagem de Deus. O que gera imagem de Deus é relacionamento. Amém, queridos? Vamos orar. Querido, o Senhor vai cumprir tudo que falou a nosso respeito. Deus faz a parte dele. O problema é que se nós não corrigimos nosso modo de conduzir as coisas, isso vai nos visitar lá na frente. Essa semana eu estava meditando em algo. Há um bom tempo atrás, eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa falando sobre libertação. E muito boa mensagem. Eu aprendi muito ali naquela mensagem, coisas que eu ensino aqui. E essa pessoa tinha se casado muito cedo, história de abuso na infância, uma série de coisas, mas tinha se casado muito cedo. Casou na igreja, a igreja praticamente montou um casamento, pelo que eu entendi ali. Se casou cedo e se divorciou desse homem, muito cedo também. E ela falava assim, não, porque aquele casamento não foi Deus que me deu. Aquilo lá arrumaram para mim. Eu era uma criança, eu tinha 18 anos, 17, sei lá, uma coisa assim. Arrumaram para mim. Hoje eu tenho um casamento que Deus deu para mim. Aquilo me acendeu uma luz, falei, não, peraí. Casamento é casamento. Se alguém abrir espaço para justificar que esse casamento não veio de Deus, eu estou abrindo espaço para todo mundo começar a justificar, porque vai se divorciar.
Ah, o meu é porque foi a igreja que deu, o outro foi porque o outro deu, o outro é porque o marido isso, a mulher isso. Não, peraí. Entendo tudo, mas pode até, querido, eu entendo alguém que diga assim, eu não conhecia Jesus, eu me casei, e eu me divorciei, e me casei de novo agora, o Senhor me deu uma nova esposa, amém. Não é correto, isso não reflete Cristo e a noiva, e eu vou ter que ensinar aos meus filhos, isso aqui filho, papai fez, mas não é certo, Deus teve misericórdia. Quando eu justifico, e eu acabei de abrir espaço para mudar algo, para estabelecer o meu entendimento como padrão de certo e errado. Eu guardei aquilo e falei, bom, mas eu entendi isso, eu descobri essa semana passada, essa pessoa se divorciou de novo, daquele homem, que foi Deus que deu agora. Você entende? Quando a gente permite que pequenas coisas que contrariam a palavra de Deus encontrem no nosso coração espaço para serem justificadas, elas são pedra de tropeço lá na frente, para que novamente, baseado em conhecimento, eu tome um caminho errado. O que nós estamos gerando nos nossos filhos, querido, são as bases das escolhas que eles vão fazer na vida deles. O que nós estamos imputando nos nossos filhos são os princípios que eles vão utilizar para todas as escolhas que eles vão fazer ao longo da vida. O que eles estão vendo em nós são as bases para isso. Se a gente não se utilizar da mão de Deus para nos levantar, lembra daquele aleijado na frente do templo? Pedro fala, o que você quer? Eu quero ouro e prata. Não, isso aí eu não tenho tudo. Porque se aquele homem continua vivendo das moedas na igreja, ele estava ensinando o filho dele a ser aleijado. E o filho dele ia ser outro aleijado. Eu vi meu pai fazer isso durante 40 anos. Eu vi Deus na minha frente fazendo isso durante 40 anos. É isso que eu vou ser. E volta para a igreja o aleijado da geração seguinte, pedindo migalhas. Se nós não entendemos isso, a gente vai ficar se aplicando nos jejuns da igreja, nas vigílias da igreja, nos comportamentos da igreja. E a nossa casa está caindo. Essa semana o Senhor teve misericórdia de vocês. Na segunda-feira, e estava escrito em cima da minha mesa, de João Batista. Um dia acho que ele vai mandar eu fazer isso. Em cima da mesa estava escrito, João Batista queimava. Tem uma palavra escrita, João alguma coisa, João 3, está escrito lá, João Batista queimava e iluminava. E eu estava na terça-feira de manhã. Essa palavra na segunda-feira eu peguei ela, escrevi ela num papel e fiquei meditando. As pessoas iam lá ver João Batista queimar e iluminar. Que meu Deus do céu, esses homens iam lá para assistir um homem queimar, e eles mesmo não entravam nesse negócio, e aquilo começou a me comer, e eu doido para vir para cima da igreja. Vão lá assistir queimar, mas por isso que a Bíblia fala, ei, o que vocês foram ver no deserto? Ele era uma voz, ele não era para ser visto, ele era para ser ouvido, mas eles iam ver. Foram ver um homem vestido com roupa boa? Não. Foram ver um caniço? Não, ele era uma voz. Mas vocês foram ver algo. O que vocês estavam vendo? Ele queimava. E eu estava, Deus, essa palavra é para terça-feira ou é para domingo? E aí, terça-feira de manhã, era umas 5 horas, 6 horas da manhã, eu acordei e estava na cama ali e comecei a falar com Deus. Deus, o que é essa palavra? É para terça? É para hoje essa palavra? Porque quando Deus me dá uma palavra assim, às vezes eu quero ela para domingo, porque eu bato em mais gente de uma vez só. E aí eu tive uma visão, daquelas que parece que eu estou cochilando e eu tenho uma visão rápida. E depois eu fui até procurar. Vocês lembram da Caverna do Dragão? Tinha um personagem que era meio desastrado. Ele usava um colete, ele usava armadura de cavaleiro. E a visão que eu tive era um homem com aquela armadura, estava num banco, e aquele homem era eu. E com uma espada desse tamanho, eu via a espada, igualzinha a espada daqui. Espada desse tamanho, eu estava num banco. Eu levantava para ir com a espada, e alguém do meu lado, que eu sabia que era Deus, colocava a mão no meu peito e falava, guarda a espada, senta. E eu sentava. E eu falei, a mensagem não é para hoje então, é para domingo. E aí foi passando as semanas, eles falaram, não, guarda a espada. Não é para usar essa mensagem.
Porque nós estamos, às vezes, esperando, querido, o tempo todo. E a minha ansiedade de que o que o Senhor tem para hoje, qual é a mensagem para ser levada. E Deus está falando, não é mais uma mensagem que tem que ser acrescentada. É voltar a se assentar. E compartilhar, digerir aquilo que já foi dado. Porque senão até em Deus, nós estamos usando Deus como rede social. Qual a nova informação de hoje? Qual a profecia para agora? O que tem para agora? Que tem gente aqui que está vivendo os mesmos demônios a vida inteira e não saiu deles ainda. E estamos esperando a próxima revelação. Estamos esperando o próximo mover de Deus. Ele falou, se assenta e come o que eu já dei. Compartilhe o que eu já dei com os seus filhos. Fala para os seus filhos dos erros que você teve ao longo da tua vida. Teus filhos sabem de coisas que você já errou. E não que você tenha que se expor em algumas coisas, mas para servir de lição. Eles sabem de escolhas que você fez lá atrás. Teus filhos conhecem a tua história. Querido, se tem uma coisa que eu tenho desejo, e infelizmente não tenho, é conhecer a história do meu pai. Eu não tenho. O que eu sei do meu pai são retalhos de histórias contadas com pouco que eu lembro. Você entende a riqueza que é você poder compartilhar a tua história com os teus filhos? Todas as vezes que a Helena deita no meu colo, eu quero falar para ela de coisas da minha infância. E ela vem me perguntar, pai, você fazia isso? Você brincava com isso? Porque isso é transferir imagem para o filho. Mostrar o que foi lá atrás. Mostrar de onde eu vim. Para que ela não caia nos lugares que eu caí. Para que ela entenda que eu também senti coisas que ela sente. Mas nós não vamos conseguir viver isso se a gente não estiver próximo deles. Se eles não forem o foco da nossa atenção. Deus não vem aqui para assistir culto, Ele vem aqui para ver os filhos. Ele não vem aqui para ouvir música. Ele vem aqui para ficar comigo. Por que é que nós temos uma casa? Para que nós vamos para casa? Para ver televisão? Para ficar numa rede social? Para ficar pesquisando coisas? Para ficar... Por que nós vamos para casa se não é para ficar com os filhos? Deus estabeleceu casa só para que nós pudéssemos ter filhos. O homem sairá da sua casa, não é para ter a televisão e mandar no controle, ele sairá da tua casa para ter uma esposa e poder ter filhos. É por isso que o homem vai sair de casa. É por isso que o homem vai estabelecer uma nova casa. Nós vamos olhar para a nossa casa e falar, qual é o nosso propósito? Porque aquilo que vai acontecer para o lado de fora com o ministério depois, é só Deus falando, é tão bom o que aconteceu dentro dessa casa, que eu quero que ela seja modelo para o resto da terra. É tão parecido com o céu que estabeleceu aí, que eu quero que seja modelo. Eu quero que isso vá para fora. Eu não quero que as minhas filhas sejam um peso para homem nenhum. Da mesma forma que eu não quero peso sobre elas. Da mesma forma que eu não quero qualquer um sobre elas. Que eu quero homens. Homens. Em todo o sentido da palavra, para tirar minha filha de casa. Eu também não quero que ela seja um peso na vida de homem nenhum. Eu não quero o homem tendo que ouvir conselho do pastor de tem que aguentar, meu filho. Casou, agora aguenta. Eu não quero. Eu não quero que minhas filhas sejam um peso na vida desses homens. Eu não quero que meu filho seja um fardo na vida de mulher. Mas para isso não adianta apenas eu conhecer a Deus, eu andar com Deus. Eu preciso transferir isso para os meus filhos. Eu preciso falar, não, todo mundo aqui na mesa para comer. Não, dá celular, que celular? Eu estou aqui, para que você quer celular? Mas para isso você vai ter que estar lá. Eu estou aqui, fica comigo. Mas o que a gente vai fazer? O que você quer fazer? Quer fazer um balanço? O que você quer fazer, filho? Quer jogar pedra na lagoa para ver se a pedra pula? Eu casei menino, minha filha não aprendeu a andar de bicicleta, querido. Porque eu não ensinei. Passou o tempo e eu não ensinei a Clara a andar de bicicleta. Por quê? Porque passou o tempo, eu estava correndo atrás da minha vida. Não tinha tempo para correr atrás da dela, para transferir para ela. Eu falei, não posso fazer isso com os outros, eu preciso arrumar isso em mim. Se minhas filhas não me saciam, se a casa que o Senhor deu não me sacia, o ministério que Ele tem para mim não vai me saciar, não vai me deixar feliz. Fala com Deus, querido. Talvez você tenha que arrumar coisas na tua casa, como eu preciso.
Você precisa restabelecer prioridades, você precisa voltar em lugares que talvez a gente nunca foi, mas que a gente conhece o modelo. Talvez você precise colocar horário para telefone em casa. Precisa dar valor e dar propósito a cada uma das coisas que o Senhor nos deu. Mas que os nossos filhos, querido, cresçam corretamente. Que eles não precisem passar por todo o tratamento de novo. Que eles não precisem ser desintoxicados de internet, de informação, de conhecimento. Que a gente não tenha crianças com problema de ansiedade. Adolescente com depressão. Num nível em que a mente não se sacia mais, a mente não consegue parar de trabalhar e está querendo consumir combustível, que é informação o tempo todo. A mente não para, porque ela está viciada. E ela cansa até chegar ao ponto de fundir. Depressão, o estágio final de cansaço da mente. Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça com essa casa, com as nossas casas, com as nossas famílias. Nos ensina, Espírito Santo, a estabelecer um modelo correto dentro de casa. Nos ensina que a nossa casa, Espírito Santo, seja modelo da casa do Senhor, Pai amado. Que como José a gente possa abrir mão de tudo que planejou e tudo que sonhou, tudo que nos dá prazer, para entrar num caminho, Senhor, que cumpra toda a profecia na vida dos nossos filhos, Pai. Que nós possamos nos mudar, nos moldar, que nós possamos gastar nosso recurso, nosso tempo, Pai, na direção daquele que cumpre a profecia sobre os nossos filhos, na direção daquilo que gera nos nossos filhos, Pai, o destino que o Senhor já escreveu para eles, Pai. Que os pastores, Senhor, desde criança aprendam a gastar tempo com a Tua palavra. Que os meninos desde criança aprendam a honrar as mulheres, Senhor. Que os meninos desde criança aprendam, Senhor, que não podem tocar uma mulher, Senhor. Que desde cedo, Pai, eles tenham um modelo dos homens, Senhor. Que as meninas, Pai, desde cedo não vejam a sua mãe gritando com o pai, porfiando, desobedecendo dentro de casa, Pai. Que desde cedo essas meninas tenham um modelo, Senhor, e referência de como devem ser, Pai amado. Nós não queremos gerar filho para dar trabalho ao mundo, Senhor. Nós queremos gerar tesouros, Senhor, que carregam a Tua imagem e a Tua semelhança onde vão, Senhor. Em nome de Jesus, de nada vale, Senhor, conquistarmos o mundo e os ministérios e perder a nossa casa, Pai. Que a nossa casa, Senhor, reflita a Tua imagem. Que os nossos filhos sejam para a Tua glória. Que o Senhor tenha prazer em colocar mais e mais filhos na nossa mão, sabendo que eles vão carregar a Tua imagem, Senhor. Que a gente não apenas tenha a Sua imagem, mas que a gente tenha a responsabilidade de multiplicar, negando o que é necessário, como Paulo, Senhor, nos fazendo de tolos se necessário, Senhor, para descer no nível das nossas crianças. Que a gente encontre prazer, Senhor, em ficar 1 hora observando, Senhor, a Tua criação, observando os nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a contemplar a Tua beleza, Jesus. Nos ajuda a nos assentar e contemplar aquilo que o Senhor nos já deu, Pai. Nos ajuda a entender que o que está dentro de nós é tão precioso quanto tudo que foi manifesto na vida do outro. Que o Senhor tem tesouros dentro de nós, Senhor. Nós somos vasos de barro, carregados de tesouros, Pai, que só faltam ser manifestos. Que a terra, Senhor, se encha do conhecimento da glória que há em mim. Que a terra se encha do conhecimento da glória que já está em mim, Senhor. Que ela não apenas ouça que eu estou carregado de glória, mas que ela se encha de conhecimento. Que ela conheça e veja essa glória nos nossos filhos. Que nossos filhos conheçam mais da Tua palavra, Senhor, do que de jogos de videogame, do que de vídeos, do que de youtubers e de toda coisa que essas crianças amam, Pai. Que eles amem a Tua palavra, Senhor. Que eles amem estar com o Pai, Deus. Que eles amem estar com a mãe. Que o Senhor nos ajude a desfrutar dos poucos anos que nós temos dessas crianças agarradas em nós, vivendo ao nosso lado, Pai. Que a gente não espere que essas crianças se casem, sigam a vida e mudem para longe, para desfrutar do tempo que o Senhor tem conosco e que nós temos com ela. Nos ajuda a desfrutar, ter isso como valioso e valoroso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e Te agradecemos. Amém, queridos? Deus abençoe, queridos. Na paz.